Estamos voltando para mais um bloco do programa Destaque. Olha, nesse bloco, eu recebo aqui em nossos estúdios o professor Alexandre Apolo, ele que está lançando o método integrado de ensino de futebol pela Forte Editora. Tudo bom, Apolo? Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui a convite seu, né? Me sinto em casa aqui na É verdade, o Apolo já esteve aqui conosco, né? Falando sobre a criança e o adolescente no esporte, que é o título do livro anterior dele. Já que eu dei o anterior, vou passar todos, né? O primeiro livro publicado pelo Apolo foi o Manual Técnico e Didático do Futsal. A posteriori, ele lançou o Futsal, Metodologia e Didática na Aprendizagem. E aí sim, a criança e o adolescente no esporte, que nós conversamos sobre ele em maio do ano passado, né? E naquela ocasião, o método integrado já estava pronto ou já estava sendo preparado? Ele estava na editora sendo preparado, né? A parte de desenhos, né? exercícios, fotos, né? E estava na fase final. Né? É um livro direcionado a professores, a pais também, né? Que podem, claro, ter aí uma orientação, uma segurança maior no crescimento, no envolvimento da sua criança com o esporte. Mas não necessariamente da criança que quer ser atleta profissional, né? Qualquer criança, né, Apolo? Não, sim, a gente fala da pedagogia do esporte, né? E quando a gente fala de pedagogia do esporte, a gente fala de uma forma bem abrangente, né? Pegando a parte da iniciação todinha, né? O que vai determinar se o menino vai seguir uma carreira, né, no esporte ou não, é mais lá na frente, né? Não Mas os benefícios dessa criança nesse envolvimento, nessa prática esportiva, seguramente são para a vida toda, né? Ah, sim, com certeza, né? E se preocupa muito com a criança, porque como o esporte começa muito cedo, né? Há uma preocupação muito grande também com o que fazer com essas crianças desde muito cedo. É verdade. Olha, eu quero colocar no ar, aí já o livro vem acompanhado, né, de um CD-ROM que exemplifica, não é, alguns exercícios, algumas práticas das 3 fases desse método. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente isso, Apolo. Nós tivemos essa preocupação em fazer um CD-ROM, né, com os jogos em computação gráfica, né, que fossem capazes de retratar fases do método, né, as fases específicas de aplicação do método, né. Ficou muito feliz, né, apesar de serem alguns exemplos apenas, né, ficou muito feliz esse CD-ROM. E é curioso que, na verdade, utiliza, né, o esporte, em especial o futebol, seja ele futsal ou futebol de campo, mas de uma forma lúdica, de uma forma que... Porque, assim, não sei se o Apolo concorda comigo, mas eu tenho percebido, em conversa com algumas crianças, que nós temos contato, até com alguns pais, né, um certo desinteresse por uma boa parcela das crianças pelo futebol. E é tão curioso, porque na nossa época, né, Apolo, era praticamente 100% dos meninos praticavam futebol, né? Aprendiam pelo menos o básico, né? E hoje em dia eu tenho percebido que assim, está havendo um distanciamento ou você não vê isso? O mundo mudou, né? A criança de hoje não é a mesma criança de 30, 40 anos atrás, né? A criança hoje ela tem uma gama de informações muito grande, né? A internet, videogame, a própria propaganda na televisão de diversos produtos, né? A criança ela está o tempo todo ligada, né? Então quando se fala... O videogame também, né? Tem afastado a criança. Principalmente o videogame, né? Então vamos colocar assim, quando se fala de uma criança hiperativa, né, tem que ter muito cuidado, né? À medida que a criança ela tem uma gama de informações muito grande e ela já por natureza ela tende a ser mais dinâmica do que a criança do nosso tempo. Por outro lado, né? Também o mercado imobiliário, né, extinguiu boa parte dos campos de futebol. Verdade, isso também prejudicou, né? Mas isso também não tem muita relação, porque também o futsal cresceu muito, né? E a criança ela tem essa prática hoje na quadra, nas quadras esportivas. Né? Eu estou dizendo isso porque, na verdade, assim, as ações que são propostas pelo método tornam esse contato com o esporte de futebol ainda mais apaixonante do que somente aquela forma tradicional, que de repente para a criança, para algumas delas, pode não ser tão atraente quanto o videogame, quanto outras atividades. Vocês estão vendo aí, tem uma brincadeira que coloca as bexigas na trave, né? E a criança batendo tem que acertar aquilo, ou os arcos, né? Que a criança vai aí pontuando, quer dizer, de qualquer forma, mesmo que não haja um adversário, qualquer atividade tem um objetivo, tem um estímulo a mais, né? Isso também foi outra coisa que mudou ao longo do tempo, né? Há 40 anos atrás não se tinham as informações que existem hoje, né? Então existia uma evolução dos métodos de ensino, dos métodos de treinamento, né?
Então, o método integrado, ele passou a ser utilizado a partir dos anos 80, né? Então, esses jogos, essas atividades dirigidas, jogos educativos, eles apareceram a partir desse ano, sendo difundidos por diversos técnicos, treinadores, dentro das suas necessidades, né? E foi compondo uma gama de jogos enormes, né? A ponto de hoje nós podermos discutir, né, esses jogos e colocar ele em formas adequadas, né, de aplicação dentro de fases do desenvolvimento humano. Que nós temos que entender que a criança, né, ela pode não compreender determinados jogos que são mais complexos. Então, também é um ensino gradual desses jogos, né? Então, o método integrado de ensino nada mais é do que isso, né? Foi um estudo em cima de coisas que foram desenvolvidas ao longo desses anos, né? Que nós nos preocupamos com os preceitos de desenvolvimento humanos que regem o esporte, dividindo esses jogos em fases específicas, né, de aplicação, de modo a pegar cada faixa etária.